Boa noite, pessoal. Vou aproveitar aí a dúvida da Inês sobre mudança para um apartamento já mobiliado. Inês, a Esté já me passou suas dúvidas aqui agora. Eu vou aproveitar para responder e respondo para todo mundo, né? É um assunto que interessa a todo mundo. O assunto é o seguinte: quando você vai mudar para um local e esse local já está mobiliado. Primeiro vamos entender o que é, de forma energética, a existência de móveis usados num determinado local. Principalmente de madeira, não importa cerejeira, não importa macaranduba, não importa qual a madeira, sendo madeira, a energia se acumula mais fortemente. Mas vamos lá. De maneira bem simples, a madeira, por ela vir da natureza, ela é viva, mesmo estando numa formatação onde ela já aparentemente não tem mais a vida, mas ela tem uma consciência ali dentro, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas tudo, todos os objetos, eles possuem uma consciência, porque ali é a presença de Deus. Deus está em todo lugar, onipresente, né? Então ele está numa pedra, ele está num grão de areia, numa gota do oceano, num pedaço de madeira, numa árvore viva, numa árvore derrubada, numa árvore transformada numa mesinha de centro, num lápis, aquela árvore que virou um lápis de escrever. Deus está em todo local, ele é onipresente. Então, tudo tem consciência. Tudo. Algumas pessoas estranham quando elas descobrem que o Dr. Hal Lin, do Ho'oponopono, o principal aluno da Morna Simeona, quando ele chega num local para fazer palestra, e é interessante você ver isso, quando ele chega num local, num auditório, antes dele entrar, ele pede licença para o auditório. Ele conversa com o auditório, ele pede licença mesmo, como se estivesse falando com uma pessoa. E depois ele dá uma olhada geral e ele consegue abster, consegue captar as energias de tudo ali dentro daquele auditório. Então ele consegue, por exemplo, detectar que na fileira 4 do lado direito, tem uma cadeira que está com uma energia problemática. E ele vai lá, de objeto em objeto destes que ele verificou a energia, ele vai lá conversar, ver qual é a melhor maneira que ele poderia ajudar para resolver. Ele tem esse tino, né? Ele tem esse entendimento, ele consegue de forma sutil verificar essa energia. É a aura do objeto, né? Todo objeto tem um campo eletromagnético ao redor que é possível de ser visto e é possível de ser sentido e medido. Ele tem essa característica de conseguir. Todos nós podemos ter, tá? Não é um dom, isso não é um dom, todos nós podemos ter, porque ele é nada mais do que uma faculdade psíquica que todos nós temos, porém, ela se encontra na maioria de nós de forma desativada, né? Mas é possível, mediante alguns processos, ativar essa capacidade. Pois bem, sabendo que tudo tem energia e tudo tem uma consciência viva, é imprescindível você entender que tudo absorve energia, energia do meio, energia externa, né? Energias que passam ao redor. Então vamos pegar uma casa que acabou de ser construída e aí foram colocados móveis lá. Muitos móveis, muitos eletrodomésticos, a maioria dos móveis vai ser de madeira, né? Então tudo que for de madeira vai concentrar a energia de todas as pessoas que habitarem aquele local. E não só a das pessoas que habitarem, mas também de qualquer pessoa que passe naquele ambiente, vai deixar a sua energia ali impregnada na madeira, em qualquer madeira, não importa, é a madeira da porta, é a madeira da porta do quarto, da cozinha, da sala, do banheiro, é a madeira do batente da janela, é a madeira do armário, do guarda-roupa, não importa. Sendo madeira, vai absorver as energias. Já dá para entender aí
Já dá para ter um entendimento que a madeira dos objetos, dos móveis que estão no banheiro, recebem muito mais cargas energéticas ruins, né? Justamente por ser o local onde nós, de forma física, liberamos muita energia negativa. Não preciso explicar detalhadamente isso, né, gente? Pois bem, nós liberamos energia positiva e negativa. E isso acontece de forma involuntária. As mulheres, elas eliminam uma certa dose de energia negativa nos próprios ciclos menstruais, né? Quando ela fica mais irritada, não necessariamente apenas pelo ciclo, mas por qualquer motivação, a energia que está sendo emanada é uma energia negativa. E nesse ponto, para qualquer pessoa, não só as mulheres, uma pessoa que esteja irritada vai eliminar energia, vai emanar uma energia negativa, de forma inconsciente. Uma criança que esteja irritada, chorando no berço, vai mandar uma energia negativa para o ambiente. Qualquer situação emocional negativa gera uma emanação de energia negativa no ambiente ao redor. Vocês precisam entender que nós, todos nós, temos o que é conhecido pela tecnologia de desenvolvimento eterno por meio das sequências numéricas de Grabovoi, uma alma ao redor, uma aura energética ao nosso redor, chamada esfera da alma. É como se fosse uma bolha ao nosso redor que tem 5 metros para frente, para trás, para cima, para baixo, para os lados. Eu já expliquei sobre essa bolha quando eu falei sobre relacionamentos, sobre as conexões quânticas, né? Quando duas bolhas se encontram, elas permitem a conexão quântica. E essa conexão quântica nada mais é do que a troca de energia, né? E todos nós temos, todo ser vivo tem essa aura. Ser vivo. Todo ser consciente também tem um campo energético, só que ele é menor, né? Ele não é de 5 metros, ele é menor, de 2 metros, 2 metros e meio, dependendo do objeto. Ciente destas informações preliminares, uma casa que acabou de ser construída, está zerada, novinha, móveis são colocados lá dentro, muitos de madeira, principalmente os embutidos, né? Os móveis de madeira que são embutidos. Esses móveis, eles recebem a energia de todas as pessoas que entrarem naquele imóvel. Os moradores, as pessoas que vão visitar, parentes, amigos, etc. A madeira, ela tem essa formatação como se fosse uma esponja. Ela puxa essa energia e somente a negativa, não puxa a positiva. Por quê? Porque uma energia negativa, ela tem uma frequência vibratória, energia negativa, ela tem uma frequência vibratória mais baixa do que a nossa própria frequência vibratória. E uma energia positiva tem uma frequência mais alta, né? Então, aquela analogia de bem e mal, né? O bem e o mal, não, isso não existe. O que existe são energias positivas ou negativas. Eu posso, por exemplo, estar com uma energia, uma vibração adormecido, né, dormindo, ou seja, não estou emanando nem positivo nem negativo, eu estou neutro. E a minha vibração ela pode ser na casa dos 150 Hz. E uma pessoa do meu lado pode ter uma vibração dormindo também numa frequência de 170 Hz. Tá? Isso varia de pessoa para pessoa. Os números não são esses, mas eu estou apenas mostrando de forma para exemplificar, ok? Duas pessoas dormindo, elas não estão emanando energia nem positiva nem negativa, porque elas não estão conscientes, justamente porque estão dormindo. Uma pode ter uma vibração mais alta do que a outra. A partir daquela vibração de cada um, por exemplo, vamos pegar eu, que dei o exemplo, né? A minha energia vibratória era, que eu falei, de 150 Hz. Ok, estou dormindo. Então, a partir de 150 Hz para cima, tudo que eu emanar é positivo. E a partir de 150 Hz para baixo, tudo que eu emanar é negativo.
Não é o bem e o mal. Não, é apenas uma energia positiva e negativa comparada com a minha própria vibração. Agora, por exemplo, uma pessoa que esteja do meu lado, dormindo também, e que tenha como vibração normal 170 Hz. Quando eu estou mandando 151, para mim é positivo, mas para aquela pessoa já não é. Está abaixo da frequência dela. Vocês conseguem entender? Todos nós temos uma vibração própria, certo? Todos nós. A diferença de um para o outro é muito sutil, ela é muito pequena, ela é quase que infinitesimal. Mas existe essa diferença. A partir daquele ponto zero de vibração de cada pessoa, o que vibra para cima é positivo e o que vibra para baixo é negativo. Então, quando, por exemplo, uma pessoa chega numa casa e ela está feliz da vida, aquele não é o estado normal da pessoa. É um estado de vibração acima do normal da pessoa. O que ela está emitindo? Muita energia positiva. E essa energia positiva vai alcançar as pessoas, não os objetos. Vai alcançar as pessoas, vai alcançar os animais, vai alcançar as plantas, né? Planta que a pessoa tenha dentro de casa ou ao redor da casa, a energia positiva da pessoa vai fazer com que a planta tenha uma produção muito melhor. E não precisa ir muito longe. Vocês já devem ter ouvido histórias de pessoas que conversam com jarrinhos de planta, né? A doutora Val, por exemplo, ela tem o hábito de conversar com as plantinhas, com a roseira, etc. E é impressionante. As rosas, as plantas com quem ela conversa, elas têm uma aparência muito melhor, muito mais bonita, né? Uma vida e uma cor muito mais forte. Isso é normal. Se você quiser fazer um experimento, você pode pegar 2 jarrinhos, comprar 2 jarrinhos de planta idênticos e deixar em locais diferentes na sua casa. Um deles você não faz nada a não ser molhar normal, como cuidaria de qualquer planta. O outro não. O outro você já todo dia conversa, fala: "Oi, minha plantinha", tal. Conversa. Você vai perceber a diferença que vai ter de uma para outra. É a prova de que os seres, todos, têm uma consciência, né? Todos os seres vivos. Mas esse não é o assunto do nosso áudio. O nosso áudio é com relação a uma dúvida com a existência de móveis num local para onde você está se mudando. São móveis que já estão no local. Eu expliquei para vocês que, de forma geral, a energia que nós emanamos, ela pode ser positiva ou negativa, comparada com a nossa própria vibração, ok? No momento em que nós estamos felizes, nós vamos estar emanando uma energia positiva muito grande para o universo, que vai alcançar todos os seres vivos. E quando nós estamos tristes, amargurados, angustiados, com medo, ou doentes, né? Doença física mesmo, quando estamos irritados, nervosos, enfim, nós estamos emanando emoções negativas. Elas têm uma vibração abaixo da nossa frequência normal. Se nós mantivermos essa emanação, nossa vibração abaixa mesmo, ela passa de um patamar para outro mais baixo. Por isso que é sempre importantíssimo, em qualquer problema, qualquer irritação, tentar resolver o mais rápido possível, mudar o ânimo, para que aquilo não permita que a sua própria vibração decaia. Quando você tem uma vibração baixa, forças negativas que estejam próximas da mesma vibração conseguem alcançar você, ok? Isso não é legal. Mas vamos falar dos móveis, das madeiras, móveis de madeira. Quando você está com uma vibração baixa, né, com uma emoção, seja ela qual for, uma irritação, um problema, você está emanando energia negativa. Todos os objetos de madeira que estiverem próximos a você, num raio de 5 metros, que é o raio da sua esfera da alma, eles vão receber essa energia. E essa energia vai ficar acumulada lá, ok? Aí, por exemplo, você acabou de comprar uma casa e encheu ela de móveis. Tem uma mesa bonita, mesa de 8 lugares, poltrona, um monte de coisa que na maioria das vezes é feito de madeira. E você entra na casa irritada porque a casa não foi pintada da cor como você queria. E você entra extremamente irritado e tal e tal.
passa por todos os cômodos reclamando, seu marido não fez as coisas do jeito que era para fazer, o empreiteiro não fez, enfim, você se irritou. Aí você sai daquela casa. A sua energia negativa relacionada com essa sua irritação ficou gravada em absolutamente tudo que tem a madeira naquela casa. Mesmo que você nunca mais volte para lá, a energia está lá e vai ficar ad eterno ou até que se faça uma limpeza. Aí você decide, eu não quero morar nessa casa, não está da cor que eu queria. Não tem problema, você está cheio da grana, você não está nem aí. Você vai construir uma outra do jeito que você quer e essa você vai deixar para alugar. A pessoa que entrar lá, e ela vai receber todos os móveis que estão lá, armários embutidos, etc., elas vão receber essa sua energia negativa. Por isso que às vezes a gente vai para um local, ou a gente vê falar de um local que a gente costuma chamar, a gente ou as outras pessoas costumam chamar de mal assombrado. Sabe o que é isso? Não é a existência de fantasma nem nada parecido. São as energias. As energias deixadas naquele ambiente por pessoas que em determinado momento de suas vidas estavam irritadas, estavam nervosas, estavam passando por emoções negativas e a energia ficou lá. Agora respondendo a sua dúvida, Inês, se você vai mudar para um apartamento e esse apartamento já está com móveis, com certeza eles já estão carregados de toda a energia negativa de quem já esteve no local, ok? E aí, vocês me perguntam, o que fazer? Faz uma limpeza. Faz um procedimento de limpeza ambiental do local. Não é muito difícil fazer isso não, gente. Vocês podem, de maneira a mais simples que existe, são os incensos. Incensos de purificação de ambiente. É lógico que eles não vão remover a energia de forma completa. Eles vão minimizar, mas eles não vão resolver. A energia continua lá. Ela vai apenas atuar de forma mais suave, mas ela vai continuar. Uma outra maneira de fazer seria usando o Feng Shui. O Feng Shui, além de permitir uma nova disposição de tudo na casa, encontrando os baguás todos, ela também permite acrescentar objetos que têm por objetivo fazer uma nova estruturação das energias. Por exemplo, um espelho colocado dentro do quarto do casal vai trazer coisas ruins. E quando eu falo coisas ruins, eu estou falando da energia negativa do casal. Essa energia fica acumulada dentro do quarto. Depois passa um tempo e o casal está discutindo e não sabe por quê. A parte sexual começa a dar problema e aí começa a afetar a vida toda. O casal começa a discutir por conta de dinheiro, coisas que não faziam antes, pelo simples fato de terem colocado um espelho dentro do quarto. É muito simples. Isso tudo tem a ver com energias. Uso de energias, uso de objetos que emanam energia, que concentram energia, que repelem energia. Não dá para eu aqui neste áudio explicar para vocês o passo a passo de como fazer. São muitas ferramentas. Por exemplo, no caso do espelho, retira o espelho do quarto. Simples, espelho não é para ficar dentro do quarto. Assim como equipamentos eletrônicos também não devem ficar dentro do quarto, porque eles emitem ondas eletromagnéticas que podem afetar o casal. Mas muitos casais têm televisão nos quartos. Eu e a Val, por exemplo, temos um aparelho de televisão bem grandão, que fica num móvel de madeira, né, suspenso. Mas aí tem alguns detalhes. O móvel de madeira do qual a televisão está colocada e os outros equipamentos foi feito por mim. Eu mesmo fiz o móvel. Então eu já fiz ele de forma a absorver aquela energia eletromagnética dos equipamentos que estão ali. O formato do móvel é um formato piramidal. Isso permite que a energia não se dissipe para o quarto. Ela fique concentrada ali naquele móvel. Qualquer vez, qualquer momento em que vocês chegarem na nossa casa e tiverem a oportunidade de entrar no nosso quarto, vocês vão perceber que tem nesse móvel um potinho, uma tampinha de refrigerante
com um pouquinho de sal grosso. Aquela energia eletromagnética dos equipamentos que estão ali, ela fica sugada para a madeira, e a madeira repele, porque está em contato com essa tampinha, repele para o sal grosso. Eu sempre estou renovando ele, jogando fora, botando outro. É uma maneira de minimizar que essa energia eletromagnética dos equipamentos interfira na vida do casal, ok? Existem outras ferramentas que vocês podem utilizar, mas de maneira geral, o ideal, viu, Inês? O ideal é que faça uma limpeza antes. E a limpeza que eu estou falando não é contratar uma equipe de limpeza, não é nada disso não. É fazer uma limpeza mesmo. Procura aí na sua cidade, na sua localidade, alguém que possa ir até o local, analisar o local, alguém que mexa com Feng Shui, por exemplo, que além de fazer a limpeza, vai poder também dispor os móveis de uma maneira mais harmônica para todos que vão habitar ali. Agora, aquelas pessoas que não têm condição de chamar um profissional para ir até o local, tem outras maneiras de fazer uma limpeza ambiente, uma limpeza do ambiente. Como eu falei, incenso é a mais simples que existe. Basta olhar lá, aquela informação que vem gravada no incenso, ela tem por objetivo facilitar a vida das pessoas. Então você tem incenso para meditação, para riqueza, um monte de coisa, para limpeza de ambiente, para remoção de obstáculos. Procura um incenso que seja de limpeza de ambiente. Existem vários, eu aqui não lembro. Essas coisas assim eu não tenho por hábito de guardar, não. Quando eu preciso, eu olho, eu faço a consulta no meu material para saber. Uma outra maneira seria adquirir um procedimento de limpeza de ambiente. Um procedimento quântico de limpeza de ambiente, que é um procedimento que vocês vão usar códigos sagrados de Agesta, todo mundo sabe usar código sagrado de Agesta, sabe que é só falar 45 vezes, e sequências numéricas de Grabovoi. Todo mundo sabe usar uma sequência numérica de Grabovoi, né? Então, assim, existem na internet combos para limpeza de ambiente. Eu, particularmente, não utilizaria, porque eu sei que eles não serão completos. Eles vão fazer algum trabalho? Vão conseguir fazer algum efeito? Eles vão fazer efeitos, sim, mas não o completo, o necessário. A gente tem, eu estou olhando aqui agora, acabei de ver aqui, a Val está me mostrando aqui agora. A gente tem, eu nem lembrava mais desse procedimento. A gente tem um procedimento de limpeza de ambiente, de residência, que tem por objetivo limpar o ambiente, remover as energias que estão acumuladas nos objetos e materiais imóveis de madeira, seja qual for a madeira. Agora, é um procedimento que demora, ele não é fácil de ser feito, ele tem que ser feito por 45 dias. É lógico que nesse tempo você já vai estar morando no local, e ele tem que ser feito de maneira concisa. Se você começa a fazer ele às 5 horas da tarde, você vai ter que fazer todos os dias às 5 horas da tarde, tá? Porque é um procedimento que tem a ver com energias sutis que de certa forma estão vivas dentro da sua residência. São consciências, né? Tem consciência habitando ali, existindo ali, coexistindo com você. Mas não é algo que seja complexo de se fazer, problemático, muito difícil. Não, isso é bem tranquilo de fazer, ok? Então, Inês, o que você precisa fazer é, independente de ter móveis deste tipo de madeira ou daquele, se você quer mudar para um lugar novo, mas que ele já está mobiliado, tanto você, Inês, como qualquer pessoa, o ideal é que se faça um processo de limpeza do ambiente, ok? E depois, se for possível, melhor ainda, esse processo de limpeza, se ele puder ser feito por um profissional ou por uma profissional que more próximo a vocês e que trabalhe com Feng Shui, seria o ideal, porque a pessoa vai até a casa de vocês e ela vai fazer um trabalho completo. Vai usar Feng Shui, vai usar cromoterapia, de repente vai aconselhar o uso de alguns cristais e uma série de ferramentas que podem ajudar. Quando isso não é possível,
quando você não tem a possibilidade de ter uma pessoa que vá até o seu local, então remeta-se à internet e comece a pesquisar sobre formas de limpar um ambiente. E antes de começar a utilizar, verifica se aquilo ali é real, se aquilo ali vai realmente funcionar. Lembrando, nenhuma ferramenta, seja ela qual for, nenhuma funciona se não houver uma intenção sincronizada, com um objetivo sincronizado. E qual é essa intenção? Manter a casa limpa, limpar ela de energias, né? Limpar a casa de energias nocivas que já estão ali. O ideal é que não se tenha nada que tenha vindo de outras pessoas e que seja de madeira. Se você está mudando para uma casa e você mandou fazer móveis embutidos de madeira e você comprou, beleza, eles são novos. Eles só tiveram contato com as pessoas que os fabricaram. E na maioria das vezes a fabricação é algo meio que automático. Então o contato de energias é muito sutil. Não dá necessariamente muito tempo para que se acumule tantas energias negativas. Então você pode sim comprar e colocar na sua casa e habitar. Não se deve pegar nada em doação, ou quando se muda para um local e lá já há móveis de madeira lá dentro, ou objetos de madeira, qualquer coisa de madeira, tá? E já está lá, e aquilo já teve uma vivência com outras pessoas, aí sim, nesse caso, precisa fazer uma limpeza. A Val me mostrou aqui, eu não lembrava que tinha. A gente tem sim, eu estou dando uma olhada aqui agora, a gente tem um procedimento que faz esse tipo de limpeza. Eu não lembro aqui com termos de valores, eu teria que ver, mas se alguém tiver interesse, procura pela Esté, ela com certeza tem isso nos arquivos dela, tá? Mas não tenta já ir direto comprar, não. Tenta fazer a coisa diferente. Não vai gastar dinheiro agora, não. Começa a pesquisar, faz uma pesquisa, não custa nada. É informação que vocês começam a ter para vocês mesmos, ok? Se não conseguiu, se não tem um profissional que possa ir na casa de vocês, parte para um segundo nível de tentativa. Qual é esse segundo nível? Vai na internet, pesquisa procedimentos quânticos de limpeza de ambiente, leia, tente descobrir formas de você mesmo fazer uma limpeza da sua casa. É tão gratificante quando você vai atrás do conhecimento, você encontra o conhecimento, você aprende e você aplica. Isso é tão gratificante, vocês não fazem ideia do tanto que isso é gratificante. Agora, aquelas pessoas que não têm tempo para fazer pesquisa, tudo bem, procura Esther, eu já vou passar isso aqui para ela. Ela com certeza lá na listagem dela tem os valores para quem quiser adquirir. Pessoal, uma boa noite para cada um de vocês. Namastê.